Quando Jair Bolsonaro, em Caxias do Sul, ao aterrissar aí no aeroporto Hugo Cartegiani e foi recepcionado por dezenas, talvez mais de uma centena de apoiadores, antes ainda de ser oficialmente candidato à presidência da República e falar rapidamente para a multidão sendo ovacionado, e depois disso ser carregado pelos seus apoiadores, ele fez um gesto que gerou a repulsa, pelo menos de um cidadão aqui de Nova Petrópolis, ligado ao PT. Ele pegou o pichuleco e chutou lá para o meio da multidão. Você está lembrado do pichuleco? Pichuleco é um boneco que simulava um presidiário, com aquelas roupas listradas, típicas de desenhos animados, que mostra o ladrão, caracteriza aquele que roubou. Esse era o pichuleco. Esse boneco parece típico até de algumas alegorias do carnaval. E olha, o pichuleco dessa vez, Jair Bolsonaro ridicularizado, uma espécie de uma jaula, de uma cadeia, numa homenagem que foi feita ao presidente Lula, ex-presidiário, por uma escola de samba do Rio de Janeiro. Olha, eu realmente não gostaria de estar falando sobre isso. É da cultura brasileira, o carnaval faz parte, inclusive, da construção da identidade do país, até porque tem influências de nossos antepassados africanos que foram explorados aqui no Brasil, ao ponto de serem escravizados por muito tempo. Só que não é essa memória que é reverenciada, e sim um político, um que está na condição de presidente da República, que foi preso, que já foi pichuleco, e em pleno ano eleitoral, ele é reverenciado. Olha a contradição que vivemos no Brasil. Tivemos, então, nesse dia 15, a apresentação de uma escola de samba lá no Rio de Janeiro, que recebeu R$1 milhão, dinheiro público, dinheiro nosso, e ela referencia o presidente da República, aquele que é, na visão dessa escola de samba, no seu samba enredo, cujo título do Alto do Mulungu, Surge a Esperança, Lula, operário do Brasil, não pode ser mais do que uma campanha com uma propaganda política antecipada. E talvez isso nem vai trazer consequências para a candidatura do presidente, porque nesse país enigmático, onde que o ministro supostamente grava outros ministros, a ética, o valor vai para as cucuias, naquelas conversas reservadas. Aliás, talvez nem a conversa reservada é própria de quem tem ética. Porque se os ministros do Supremo Tribunal falam em público, transmitem suas sessões através da TV Justiça e têm um posicionamento político também, por que tem que falar ao pé do ouvido? Por que tem que guardar segredinho? E, aliás, segredinhos colocados em público de forma seletiva, selecionada. O país, no período de carnaval, é uma vergonha até para a identidade, até para a manifestação cultural que é o carnaval, que desvirtua, e a gente vê em ações da política, dos políticos e do judiciário. Voltemos ao mulungu. Mulungu é uma árvore típica do Agreste, lá de Pernambuco, região onde Lula nasceu, em Garanhuns. É conhecida por sua resistência em ambientes áridos e por florescer mesmo em condições adversas. Na cultura popular nordestina,
O mulungu é associado à esperança, resiliência e proteção. O mulungu foi usado como símbolo central para retratar a trajetória de Lula. Representa a sua infância pobre do sertão, marcada pela seca e pela desigualdade. Evoca a ideia de que, assim como a árvore resiste e floresce, Lula teria superado a adversidade para se tornar líder sindical e presidente. O título do Alto do Mulungu, Surge a Esperança, sugere que a esperança popular brota das raízes nordestinas e da luta contra a fome e a exclusão. Tudo isso em ano de eleições. Eleições que custaram a uma escola de samba, através da Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, o repasse de R$1 milhão de recursos públicos. Custaram aos cofres públicos, à população. Beneficiada foi a escola de samba, ainda que o repasse foi questionado pelo Tribunal de Contas da União, por parlamentares do Partido Novo, que alegaram possível desvio de finalidade, já que foi enredo homenageando um presidente, no exercício de sua função, em pleno ano de eleições. Dinheiro público sendo colocado para uma homenagem a um presidente no exercício. Um presidente que já foi pichuleco. Aliás, pichulecos. Outro pichuleco atrás das grades. Que vergonha a gente vive no Brasil. Tá difícil se posicionar e refletir e decidir, ainda que as eleições estejam distantes, em um candidato, porque o representante do outro que está preso é seu filho. Não coloquemos, pelo menos por hora, em dúvida a legitimidade e a capacidade de Flávio Bolsonaro, mas a gente vê claramente que é o Haddad para o Lula quando estava preso, é o Flávio para Jair Bolsonaro. E o que a gente tem é esse carnaval que faz as pessoas dançarem, que faz as pessoas sambarem, que faz as pessoas se envergonharem também da política e do nosso judiciário. Vamos refletir sobre isso nesse momento, pessoal. Eu até queria falar mais algumas palavras aqui, fazer mais algumas comparações e trazer para o assunto local a importância de ações que acontecem aqui na nossa região e que são um aspecto positivo, talvez, em termos de divulgação, desse feriadão que, por incrível que pareça, nem feriado é. O carnaval, propriamente, já não é feriado. Mas o Brasil para. E a pergunta que não quer calar: quando o Brasil vai se movimentar novamente? Porque talvez Lula não seja impedido e vai se batalhar muito para que ele não possa concorrer, vai se discutir e vai se levar um desgaste emocional da população através dos políticos por conta desse desfile que foi dinheiro público. Tudo poderia se evitar. Era simples não participar, era simples não aprovar. Mas no Brasil, onde que parece que não temos vergonha, e não são as roupas ínfimas das beldades que sambam, dançam, se reborqueiam, como diz minha mãe, na Sapucaí e em outros palcos do Brasil, que nos envergonham. São os despudorados que estão nas páginas dos jornais ou na televisão aberta, paga, pay-per-view. Quem não viu não perde muito, mas reflita, porque vivemos em ano de eleições. E é esse o cenário que temos. Valores, ética, esqueçam, pessoal. Estamos no período de carnaval.